Olá, tudo bem? Gostaram do momento hora? Muito bacana, né? Bom, semana passada nós não, né? Vocês fizeram a avaliação trimestral, gostaram? Vocês foram muito bem. Bom, quero deixar aqui a prova, né? Eu não vou descrever cada questão, eu estou à disposição para falar sobre cada questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar, mesmo tendo acertado a questão, se quiserem conversar sobre alguma questão, estou inteiramente à disposição. Vai lá no mensageiro, me manda um e-mail, fala comigo no fórum, tem N possibilidades diferentes de vocês entrarem em contato comigo para conversar sobre esse assunto e qualquer outro, né? Então, a prova que vocês fizeram, vocês sabem que ela é randomizada, né? As alternativas, as questões, mas uma delas é essa que vocês estão vendo agora no vídeo, né? São essas questões, então vocês vão poder dar um print aí na tela e o gabarito ou o gabarreto é esse que vocês estão vendo também aí na tela, tá bom? Com isso vocês vão poder fazer uma análise de quanto vocês tiraram na prova, tá bom? Vale ressaltar que eu gostaria de enaltecer essa atitude que vocês tiveram de fazer a prova sozinhos e sozinhas. Por quê? Tenho certeza que todos vocês fizeram a prova sem copiar de ninguém, sem buscar respostas na internet. Por quê? Porque eu acho que eu consegui mostrar para vocês a importância desse processo. Não é necessariamente do processo de vocês saberem exatamente qual é a ligação química que acontece entre o carbono e o oxigênio. Não é exatamente esse produto, mas o produto, o caminhar que nós tivemos, só se faz um caminhar, só se faz uma prova bem feita se você tiver um caminhar bem feito, né? Se você tiver prestando atenção, se você estiver compartilhando as dúvidas, se você estiver participando das aulas e, obviamente, você vai fazer uma avaliação bem feita. E essa prática de você ter seriedade nas suas atividades, seja ela em química, seja ela em física, em biologia, geografia, história, religião, educação física, artes, o que for, seja ela nas suas práticas diárias, do dia a dia, enfim, vai construindo a pessoa que é você. Isso é importante. Então, estou muito feliz de ter esse resultado, mais do que o resultado, um bom resultado que vocês tiveram na avaliação, o resultado de vocês terem um comprometimento de fazerem a coisa certa. Por quê? Porque eu tenho a certeza que eu estou propiciando, eu estou ajudando vocês a se construírem como cidadãos éticos, responsáveis e preparados para um mundo que virá, que não é tão fácil assim, não é tão cômodo assim, porque é muito imprevisível, né? Bom, então fico muito feliz, parabenizo todos vocês e todas vocês que fizeram desse primeiro trimestre um trimestre de seriedade, um trimestre de ético, de hombridade. Eu acho muito bacana você poder, no final de processos, sejam quais forem eles, você poder olhar para o espelho e falar assim: eu fui ético no meu processo, eu fui bacana, eu fiz a coisa que tinha que ser feita, eu não rompi barreiras, eu não fiz o caminho mais curto, e para isso eu tive que lançar a mão de situações pouco elegantes, pouco éticas. Então eu acho que mais do que saber a química, um caminhar ético, um caminhar
bacana, honesto, vai formando quem é você. E a gente está precisando, nós precisamos de uma sociedade de pessoas com seriedade no trato das coisas, no trato das coisas públicas, no trato com o próximo. Então, permitam-me parabenizá-los a todos e todas que tiveram a seriedade nesse processo. E caso tenha alguém que não teve um processo, eu acredito que não, acho que todos tiveram um processo muito sério, mas caso alguém teve algum deslize, por alguma razão que não me cabe julgar, esse é o momento de refletir: poxa, será que o segundo trimestre não está aí para eu poder renovar essa minha prática e alçar um voo mais bacana na minha vida? Vocês estão aí no começo de uma carreira que ela vai se fundir com uma carreira profissional de uma forma muito rápida, vocês não vão nem perceber, e daqui a pouco vocês estão na vida profissional. Talvez seja o momento de realmente, quem não alçou, não caminhou por caminhos muito adequados, tenha um momento de refletir. É gostoso ser ético, ser honesto, olhar para o espelho e falar assim: eu fiz a coisa que precisava ser feita, eu não devo nada. Mas eu tirei 6,5. Tirei 6,5, mas eu tirei 6,5. É meu esse 6,5, é meu esse 7, é meu esses 8, tá? Então é isso. Bom, então, tendo isso em vista, comecemos o segundo trimestre, que começa com algumas coisas diferentes aí, né? Hoje a nossa aula é bem leve, vocês ainda estão no meio das avaliações trimestrais, então eu preparei uma aula bem leve, é o finalzinho desse capítulo, né, que nós estamos estudando, dessa parte, né? E logo nós começamos a geometria das moléculas, tá? E aí, o que nós vamos ver hoje? Na página 107, obviamente que do livro 1, página 107 e página 107, 108 e 109, tá? O assunto é a diferença de substâncias simples e substâncias compostas. É só relembrá-los, porque vocês já sabem isso desde o ano passado, e um assunto novo que se chama alotropia, e que é um assunto que eu quero passar muito rapidamente, tá? Bom, o que são substâncias simples e substâncias compostas? Isso é só um nome que a química dá para dois grupos diferentes de substâncias. Para aquelas substâncias que são formadas por um só tipo de elemento químico, por exemplo, ferro, por exemplo, oxigênio, o gás que a gente respira, oxigênio, entre outros, né? O ozônio, O3, né? Tem o oxigênio, O2, e o ozônio, O3, ou o carbono, ou o hidrogênio, o hélio, o nitrogênio, são moléculas formadas simplesmente por um elemento químico. Às vezes, ela tem o fósforo, por exemplo, o fósforo branco é P4. Olha só que interessante. Percebam que cada molécula que eu disse, todas pertencentes ao grupo substâncias simples, todas elas são formadas por um elemento químico só. Mas cada uma tem uma atomicidade, olha esse nome, atomicidade diferente. O que significa isso? Quando eu falei o ferro, o símbolo do ferro é Fe. Simplesmente, quando eu tenho uma barra de ferro e eu quero representar essa barra, é Fe. Quando eu tenho oxigênio, o gás oxigênio, como que eu represento? O2. Opa, a atomicidade do gás oxigênio é O2. E quando eu tenho o gás ozônio, que é O3, a atomicidade é 3. O fósforo branco, a atomicidade é
P4. É o numerinho de átomos do mesmo elemento químico que tem a molécula da substância simples, tá? E aí, obviamente, se substância simples é uma substância formada por um só tipo de elemento químico, a substância composta é o tipo de molécula, é uma molécula formada por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, H2O. A água, deu uma engasgadinha. A água, H2O, é formada pelo elemento químico hidrogênio, pelo elemento químico oxigênio. 2 átomos do elemento químico hidrogênio, um átomo do elemento químico oxigênio, tá? Outras substâncias, H2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, ácido nítrico, HNO3, é uma molécula composta, substância composta, tá? Bom, e aí, pegando substâncias simples, algumas delas, e eu já falei uma aí, algumas delas têm a propriedade de formar substâncias diferentes. Sim, a partir do mesmo elemento químico é possível formar substâncias diferentes e muito diferentes. Olha só, o oxigênio, o gás oxigênio, o gás que a gente respira é formado pelo elemento químico oxigênio, são 2 átomos, né? O2. Agora o ozônio, que é aquele gás que fica lá na camada de ozônio, que filtra os raios ultravioleta, que fazem mal para a nossa pele, etc. Essa molécula é formada por O3. Olha só, a molécula O2, que é uma molécula como essa da estrutura que vocês estão vendo, da estrutura de Lewis, é uma molécula que forma uma linha, uma molécula linear. Já estou dando já estou começando a próxima matéria, tá? É uma molécula linear. São dois átomos formando uma linha, né? Ótimo. Agora, se eu coloco mais um oxigênio, forma o ozônio. E para que isso aconteça, é necessária uma ligação dativa. Você deve estar se perguntando, mas quando acontece uma e quando acontece outra? Porque olha só, o O2 é um tipo de molécula, o O3 é uma molécula totalmente diferente, é uma molécula que forma um ângulo, é uma molécula angular, né? Tem 3 átomos, inclusive o oxigênio é extremamente tóxico para a gente. Se a gente respirar muito, a gente morre. E o oxigênio O2, o gás oxigênio, se a gente não respirar, a gente morre, né? É lógico que é importante ressaltar que existe uma quantidade na atmosfera máxima de oxigênio, senão também a gente morre. Se a gente respirar oxigênio puro, a gente morre, tá? Tanto é que a atmosfera, quando a gente for falar de misturas, eu vou falar disso aí. A atmosfera, ela é formada por 21% de oxigênio, aproximadamente, e 78% do gás nitrogênio, N2. Essa é a proporção ideal para a gente. Muda a proporção, já começa a mudar, não ser muito bacana para a gente, tá? Bom, o que acontece? Repara que o oxigênio, ele conseguiu formar uma molécula O2, que é indispensável à vida, ou uma outra molécula, O3, que ela é indispensável à vida se ela estiver lá em cima, na camada de ozônio, para filtrar os raios, etc. Mas, se nós respirarmos essa molécula, a gente morre. Então, em uma quantidade tal, né, que seja suficiente, a gente morre. Então, olha só que mudança, um átomo só na molécula muda totalmente a molécula. Esse fenômeno de formar 2 substâncias diferentes a partir do mesmo elemento químico, nós chamamos de alotropia, tá? Então, vou dar alguns outros exemplos para vocês. Um outro exemplo é o carbono grafite. Grafite, esse da pontinha aí da lapiseira de vocês. O carbono grafite, ele tem essa estrutura que você está vendo aí, que são hexágonos. São estruturas hexagonais, e são estruturas hexagonais em cima de estruturas hexagonais, sem uma interação muito grande.
Já o diamante, ele tem uma estrutura, como vocês estão vendo aí, tetraédrica, com uma interação muito grande entre si, de um tetraedro para o outro. Então, não é de se estranhar que as propriedades físicas dessas duas, e químicas, dessas duas substâncias sejam bem diferentes, né? Carbono grafite, carbono diamante são muito diferentes. O carbono grafite, se você passa num papel, aquela estrutura hexagonal ela vai raspando e vai ficando no papel, porque não tem tanta atração. O diamante, se você passa no papel, ele está tão fortemente atraído que você rasga o papel, né? Diamante, inclusive, considerado das grandes durezas da natureza, né? Inclusive tem algumas escalas que consideram o diamante como a mais dura, né? Bom, e aí tem um outro que é uma molécula recente, uma molécula que foi descoberta em 1985 a partir da pesquisa dos nanocompósitos. É muito legal. Os nanocompósitos, eles são uma parte da pesquisa da engenharia de materiais muito, muito, muito interessante. Muito. Nanocompósito, nano significa 10 elevado a menos 9 metro. Significa que é 1 metro dividido por 10 elevado a 9. Né? O que significa isso? Significa uma molécula muito pequenininha que, ao ser inserida em outras, ela provoca uma série de propriedades bem-vindas, benéficas para a humanidade. O fullereno é uma delas, não vem ao caso agora a gente discutir isso, mas tem uma parte da engenharia de materiais, que estuda só os nanocompósitos, que têm propriedades maravilhosas e que revolucionaram o mercado e continuam revolucionando. A gente ainda está longe de atingir o pico de descobertas em relação aos nanocompósitos, tá? Os nanocompósitos, eles são muito aplicados assim, em uma série de ramos, né? Tanto a indústria metalúrgica usa, como a biomédica usa, em remédios são usados, em retrovirais são usados. É muito interessante. Então, olha que coisa interessante. Eu estou falando do carbono, esse mesmo que está lá na ponta da sua lapiseira, que é usado no grafite, ou esse mesmo que é usado para fazer um anel maravilhoso de diamante, né? O que acontece? A estrutura entre essas ligações, todos são feitos do átomo carbono, aquele átomo mesmo que a gente conhece, né? A estrutura, como esses átomos se ligam entre si, que vai determinar as propriedades físicas e químicas desse produto final, tá? E isso, só para você saber como que ele vai se ligar. Diamante, onde que você encontra? Lá no fundo da Terra. Por quê? Porque tem uma alta temperatura lá no fundo e uma alta pressão. Então, eu já ouvi falar que dá para fazer diamante artificial a partir de carvão. Sim, dá para fazer. Você pega carvão, aumenta uma temperatura altíssima e uma pressão altíssima de 50 mil atmosferas, que é uma coisa altíssima, e você consegue fazer diamante artificial, tá? Então é possível você atingir, você obter isso que a natureza fez durante milhões ou bilhões de anos, tá? Bom, um outro material que é possível, que é encontrado na natureza, de forma que ele produz, que ele origina substâncias diferentes, é o fósforo. Existe o fósforo branco. Fósforo branco, só para você ter uma ideia, falei anteriormente, a fórmula dele é P4, tá? Ele tem um formato tetraédrico, é muito bonitinho. É um tetraedro mesmo, né? É isso que você está vendo aí na imagem. Só que ele é extremamente reativo com oxigênio. Então ele é extremamente, e nesse caso, não é porque ele é extremamente
reativo com oxigênio, mas além de ser extremamente reativo com oxigênio, ele é explosivo. Então o fósforo branco ele é usado para a fabricação de explosivos. Quando você polimeriza o fósforo branco, você obtém o fósforo vermelho. E o fósforo vermelho vocês estão cansados de ver, vocês conhecem. Todos vocês já brincaram no bom sentido, com o fósforo lá no laboratório. Quantas vezes vocês precisaram, alguns de vocês inclusive pela primeira vez mexeram num fósforo lá no laboratório de química do Colégio Santo Américo, né? Exatamente. E aí eu falo, pega o fósforo e acende. Onde está o fósforo? Naquela caixinha. Todo mundo acha que quando você pega o palito e você puxa o palito, tem aquela cabecinha vermelha, porque eu estou falando do fósforo vermelho, né? Aí tem aquela cabecinha vermelha e você raspa, é o fósforo daquela cabecinha vermelha que está pegando fogo. Não. O fósforo, sabe onde ele está? Do lado de fora, na caixinha. Aquela lixa é fósforo vermelho. E para que ele serve? Ele serve, ele ao ser atritado, ele provoca, ele libera calor. E o que é aquela cabecinha vermelha do fósforo? É pólvora. E aí, o que acontece? Pólvora mais alguns aditivos. E aí o que acontece? Quando você atrita no fósforo da caixa, ele pega fogo. Ele libera calor e pega fogo. Aí você fala assim, mas eu já vi um desenho, eu já vi um filme que a pessoa, o pica-pau, sei lá quem, pegava um fósforo e raspava o fósforo no chão, na parede, no dedo, e o fósforo pegava fogo. É verdade? É verdade. Antigamente, quando o fósforo surgiu, como que era, qual foi a grande ideia? Descobriram que, ao ser atritado, o fósforo liberava calor. O fósforo vermelho, a variedade alotrópica do fósforo, que é o fósforo vermelho, não o fósforo branco. O que fizeram? Pegaram o fósforo, um palitinho de fósforo, puseram a pólvora e em volta da pólvora pintaram de fósforo vermelho. Ou seja, em qualquer lugar que você raspar esse negócio, o fósforo vermelho vai liberar calor, vai aquecer a pólvora e vai pegar fogo. Nossa, que coisa perfeita, né? Por que não é desse jeito hoje? Por duas razões. A primeira razão é que é infinitamente mais barato você usar o fósforo do lado de fora. Por quê? Porque se você for contar a área que se gasta para se cobrir de fósforo, cada cabecinha, ou só a parte de fora é muito menor. Então você economiza o fósforo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, imagina um monte de caixinha de fósforo, imagina um caminhão, certo? Que transporta caixinhas de fósforo. Uma cabecinha de fósforo do lado da outra e ela pintada desse jeito que eu estou sugerindo, o fósforo com a pólvora. Aí o que acontece? O caminhão balançando. Imagina, rapidamente todas essas caixinhas pegariam fogo. Por quê? Porque ia atritar. Então, por razões de segurança e por razões econômicas, o fósforo vermelho, que é o fósforo branco polimerizado, e o polimerizado é um do lado do outro, assim, ó, polimere. São várias partezinhas grudadas uma na outra, né? O fósforo vermelho, ele é, então, usado do lado de fora da caixa, por razões de segurança, tá? Bom, e por último, o enxofre. O enxofre é um outro elemento químico que ele possui uma variedade alotrópica muito grande. Eu vou falar só de dois. Eu vou falar do enxofre rômbico e do enxofre monoclínico. Tá? O rômbico também é chamado de enxofre alfa e o monoclínico de enxofre beta. Mesma história, eles têm uma diferença só cristalina. O que é cristalina? É só uma diferença de estrutura, como que o enxofre está ligado. Tanto um como o outro,
A atomicidade deles é 8, é S8. Significa que tem 8 átomos nessa molécula, em cada uma das moléculas, tá? E aí o que acontece? Eles têm propriedades diferentes. O enxofre, só para vocês terem uma ideia, e para finalizar nossa conversa aqui, o enxofre ele é muito utilizado em todos os países, muito utilizado. Assim, no petróleo é utilizado, no papel é utilizado, na fabricação de fertilizantes. Imagina, em tudo que você pode imaginar, que você está vendo aí em volta de você, tem alguma parte o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, o sulfúrico vem do enxofre, o S. O S, ele vem de sulfo, esse prefixo sulfre, tá? Por isso que ele é S. E aí o que acontece? Uma nação que é bastante desenvolvida economicamente é uma nação que usa muito enxofre, que usa muito ácido sulfúrico. Baterias de carro usam muito ácido sulfúrico também. E aí, quem for estudar economia, vai certamente, vez ou outra, usar um indicador de quantidade de ácido sulfúrico usado por uma nação como indicador de nação desenvolvida. Quanto mais uma nação usa ácido sulfúrico, mais essa nação é desenvolvida. Então, ácido sulfúrico é tão importante para todos os processos, ou quase todos os processos, que ele passou a ser, há muitos anos atrás, um indicador de desenvolvimento econômico dos países. Tá? Bom, esse é um assunto, a alotropia é um assunto ainda muito artificial, muito distante de vocês, e vocês vão usar bastante no segundo ano, quando vocês estiverem estudando termoquímica, tá? A semana que vem nós temos uma aula um pouco diferente, vai ter uma novidadezinha aí, e começamos o próximo trimestre, tá? Marquem aí no caderno de vocês que se inicia o próximo trimestre. Espero que vocês estejam indo muito bem em todas as disciplinas. E também espero que vocês estejam bem, tá? Estou morrendo de saudade. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Eu coloquei uma pequena lista de exercícios para vocês darem uma olhadinha como que a alotropia se comporta em exercícios aí de Enem, de vestibular, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, tá? Eu fiz com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Um bom final de semana prolongado, mais um, e até a semana que vem.